questão, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho de, assim, a prevenção. O que a gente sabe hoje? Que a prevenção, ela é multidimensional, tá? Então, não dá para a gente imaginar que simplesmente colocar um programa de prevenção na escola vai resolver os nossos problemas. Ele vai ajudar, mas não vai resolver, tá? Então, existem todas as influências sociais do meio, que são influências que vão efetivamente definir o maior risco ou proteção em relação à iniciação ao uso de drogas, né? A iniciação e o segmento do uso. Então, quando a gente fala em prevenção, é importante ter clareza de que nós temos alguns componentes que funcionam para a prevenção primária, tá? Que é aquela de evitar o início ou retardar o primeiro uso, e nós temos outros componentes que são componentes da prevenção secundária e terciária, tá? Essa prevenção secundária, ela muitas vezes, que seria, né, a pessoa já estar exposta, já ter iniciado o consumo, e a ideia é não permitir que esse consumo avance, né? Então, são estratégias um tanto diferentes. No entanto, para todas elas, existe uma única estratégia universal. Então, para prevenção primária, por exemplo, eu tenho programas nas escolas, programas nas famílias. Para prevenção secundária, a gente também tem alguns programas, mas, em geral, esses programas estão mais no setor saúde, no setor assistência social. Então, existe essa estratégia. E a prevenção terciária, por ser aquela em que a gente visa reduzir realmente o dano daquele que já está consumindo, né, em padrões mais severos, em geral, está associado aos locais de tratamento. Mas todas elas estão influenciadas pelas leis, por todas as influências sociais, né? Então, não só as leis, mas as normativas, todas essas questões sociais aí, inclusive a influência da mídia, a influência das normas sociais, ou seja, o que as pessoas pensam em relação a isso. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque o mais fácil, de verdade, o mais fácil é a gente implementar programas. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, e todos os problemas que acabam acontecendo, acaba sendo a estratégia mais simples, mais direta, mais objetiva. Mas, em geral, é a que menos funciona. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque eu vou falar de o quanto que a gente precisa atuar do ponto de vista social e realmente de aplicação da lei neste momento, porque é a estratégia mais preventiva, tá? Então, quando a gente olha a sequência, né, de evidência científica trazida pela ONU, né, pelo Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, o que a gente vê? Que os programas, eles têm evidência de sucesso, mas quem realmente protege de verdade, que vai reduzir efetivamente o consumo e o dano, são, né, as políticas públicas. E é disso que a gente tem que falar. Então, recentemente eu vi não sei nem se eu chamo de meme, não é meme, porque é triste. Então, eu vi isso e agora eu não consigo tirar da minha cabeça, que é o seguinte, é uma verdade, todos os filmes de desastre que a gente vê, de fim do mundo, né, essas coisas, notem que sempre tem um cientista ali dizendo que as coisas vão dar errado e que é muito sério o que está acontecendo. Então, hoje, eu tenho um pouco desse papel de cientista aqui para falar efetivamente que é muito sério o que está acontecendo em relação aos cigarros eletrônicos. É muito sério. E aí, eu não sei se eu vou ser ouvida, mas eu sou a chata do início dos filmes dos desastres, tá? Então, a gente tem que fazer o máximo para retardar a iniciação do uso de tabaco e de álcool dos adolescentes. O que aconteceu nos últimos meses, no último ano, basicamente? Não só a gente retrocedeu em todas as políticas de tabaco do Brasil, como as nossas crianças e adolescentes passaram a experimentar precocemente o cigarro eletrônico, algo que a gente já nem discutia há uns anos atrás, tá? A iniciação precoce ao tabagismo. Em termos de tabagismo, o Brasil sempre foi uma referência internacional, sempre, muito, muito.
porque ele avançou muito rápido, todas as estratégias que foram colocadas de um programa que a gente chama de M-Power, né, da OMS, nós fomos implantando tudo aqui, proibição de propaganda, oferta de tratamento, aumento de imposto, tudo que podia ser feito, as publicidades, né, mostrando as campanhas, mostrando os danos, então tudo que podia ser feito, o Brasil fez. No entanto, agora, a gente está diante de uma situação em que a gente tem, sim, uma legislação, uma normativa que proíbe a comercialização, a importação, a propaganda dos cigarros eletrônicos, mas ela não tem sido cumprida. E é isso que preocupa. Ela existe, ela está aí, está assim, tá tramitando aí para ser votada e para cair essa resolução da Anvisa, mas, por enquanto, ela está ativa. Enquanto ela está ativa, mesmo assim, o consumo está aí. Então, existe uma percepção baixíssima de risco pela sociedade, os próprios pais, mas é uma coisa que não é nociva, o cheiro é bom, e tudo bem, né, assim, é um vapor, né? E não é verdade isso. Realmente um vapor, desculpa, ele não é exatamente um vapor, porque ele traz diversos componentes, que eu vou falar no próximo slide, mas existe uma percepção de que é algo que não é nocivo. Notem que hoje a venda é livre. Se vocês entrarem no Instagram, na internet, onde vocês quiserem, na porta do metrô, nos faróis, no jornaleiro, onde vocês quiserem, é possível encontrar algo que nem poderia estar sendo vendido, né? Esse cigarro, o cigarro eletrônico, hoje ele é focado no adolescente, totalmente focado no adolescente, porque os líquidos que se usam para serem fumados, que tem a nicotina, tem os canabinoides hoje também, são líquidos que atraem as crianças e adolescentes, tá? Eles têm diversos componentes ali, mas eles são sempre com aroma de chiclete, de doce, de refrigerante, e eles têm diversos componentes ali que são extremamente nocivos quando fumados. Alguns deles são utilizados em alimentação, tipo o diacetil, a glicerina e o propileno glicol são utilizados em dermatologia, mas quando fumados, eles causam uma inflamação gigante no pulmão. Então, as pessoas, mas isso aqui tá como um aditivo de alimento, ou isso aqui a gente usa em creme dermatológico. Usamos. Mas fumado, isso é complicado, tá? E acreditem, quando a gente olha os pods, que são aquela parte do cigarro eletrônico onde vai o líquido que vai ser fumado, a gente descobre, por exemplo, que um pod de ju, que é fumado assim rapidamente pelo adolescente, tem o equivalente a 20 cigarros, ou seja, uma carteira de cigarro. Isso, muitas vezes, os pais não fazem a menor noção, tá? Foi criado para funcionar como uma redução de danos para os fumantes. Hoje, nós temos diversos artigos científicos que mostram o seguinte, que quando um tabagista tenta parar de fumar com um cigarro eletrônico, ele tem menos chance de deixar de ser tabagista do que alguém que tenta parar de fumar com medicamentos, com as intervenções que são ofertadas pelo SUS hoje, tá? Então, o cigarro eletrônico, ele vem como uma redução de dano para você trocar o cigarro fumado pelo cigarro eletrônico, porém, na prática, quem tenta parar com o cigarro eletrônico, ou seja, substituindo um pelo outro, tem menos chance de parar. Então, ele continua, é claro, ele vai se proteger ali da fumaça em si, mas ele vai se tornar, inclusive, mais dependente, porque ele está exposto a mais nicotina. A concentração é maior, tá? Então, a ciência tem mostrado isso. Cada dia sai um artigo novo mostrando que os cigarros eletrônicos estão causando muito mais mal do que se imaginava. Então, é algo que a gente precisa considerar. O que está acontecendo, que nós estamos vendo esse monte de dados científicos, de problemas que o cigarro eletrônico está causando, para quem consome e para o adolescente que está fazendo um uso precoce, e nós estamos fechando o olho para isso, né? Então, a prevenção, ela tem que começar na aplicação da lei nesse momento, tudo bem? E aí,
outra coisa importante em termos de prevenção é que a gente sabe hoje que 9 em cada 10 fumantes começaram a fumar na adolescência. Ou seja, aquele que começa a fumar lá com seus 20, 30 anos, tem muito menos chance de se tornar dependente do que aquele, né, o que experimenta lá na frente, tem muito menos chance de persistir nesse uso e se tornar um tabagista do que um adolescente. Quanto mais cedo um adolescente experimenta o cigarro eletrônico, a nicotina em si, né? Hoje, né, que a gente fala mais em nicotina do que tabaco, né? Porque o tabaco é a folha e essa nicotina do cigarro eletrônico é sintética. Então, 9 em 10 dos fumantes começaram na adolescência. Então, se a gente parar aqui, se a gente retardar esse primeiro uso, a gente vai diminuir o número de tabagistas no Brasil. Deem uma olhada no tipo de discussão que a gente tem feito na mídia, né? Os cigarros eletrônicos claramente são ofertados, eles são destinados a atrair o público infantil. Até porque adulto não vai comprar líquido, né? O e-liquid de bala, de chiclete, de refrigerante, de todos os doces possíveis e imaginários. E isso é focado em criança e adolescente. Mas a indústria que produz, que boa parte dela é a própria indústria do tabaco, numa nova, enfim, um novo nome, nesse caso, assim, o foco deles, apesar de dizerem que a redução de danos é o adolescente, tá? Olhem que interessante, já vou dizer, a pergunta, qualquer semelhança é mera coincidência? Não, não é. Então, as propagandas dos cigarros eletrônicos hoje, nos países em que a gente pode ter propaganda, aqui a gente não pode, porém, nem precisa de propaganda, porque se vende em qualquer lugar, tá? Mas notem como são idênticas as propagandas hoje dos cigarros eletrônicos com as propagandas do cigarro na década de 60, de 70. São as mesmas propagandas. Então, é o mesmo tipo de estratégia. E, para encerrar, eu acho importantíssimo ler aqui eu não sei, assim, acho que várias pessoas acompanharam todo o processo de, entre aspas, hoje a gente diria que é um processo de cancelamento da indústria do tabaco ao longo dos anos, que foram, lá na década de 80, começou a ser descoberto o quanto que a indústria do tabaco sabia dos danos e sabia o quanto era importante focar no adolescente, porque era esse que se tornaria o consumidor ao longo dos anos. Se ele focasse no adulto, o adulto inicial e a seus 25 anos, essa pessoa tinha pouquíssima chance de se tornar um cliente de longo prazo. Então, tem um dado aqui que me chama muito a atenção, um pedaço ali de um dos relatórios da Philip Morris, que diz o seguinte, década de 80, tá? É importante saber o máximo possível sobre os padrões de fumar na adolescência. O adolescente de hoje é o cliente regular em potencial de amanhã, e a grande maioria dos fumantes começa a fumar na adolescência, o que é particularmente importante para Philip Morris. Então, veja, nós estamos passando pela mesma situação hoje, 40 anos depois, e fechando os olhos. Então, eu deixo aqui o meu alerta, tá? O que a história tem nos mostrado, o que a ciência tem nos mostrado e tem sido ignorado, para a gente pensar junto o que pode ser feito a partir da integração entre a academia, né? Olha que bonitinho, a academia de ginástica, mas na verdade é a academia né, de onde nós, cientistas, viemos, a sociedade civil e o governo. O que esses três grupos que fazem parte do evento de hoje podem pensar para agir em relação a isso, tá? Então, essa era a minha apresentação, eu vou abrir agora